Bem-vindos, amigos do Livro em 15 Podcast. É isso aí, muito bom ter todo mundo aqui de novo com a gente. Sim, e olha, antes da gente pular de cabeça no tema de hoje, já peço com muito carinho para quem tá ouvindo se inscrever no canal, tá? E se vocês gostarem do episódio, da nossa conversa, não esqueçam de curtir também. Com certeza, ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises por aqui. Bom, a nossa missão de hoje é fazer uma exploração profunda, tipo, destrinchar mesmo a história do livro O Lado Feio do Amor. Ou Ugly Love, né? Da famosa Colleen Hoover. É uma história intensa. Bem intensa, na verdade. Muito. E para abrir o nosso papo, eu queria jogar uma provocação aqui. Sabe aquela coisa de que a vida vira e mexe, coloca na nossa frente umas pessoas que parecem um quebra-cabeças, faltando peças? É uma ótima analogia. Ida por pessoas que constroem muros emocionais tão altos ao redor delas mesmas. Tipo, a lógica seria correr, mas a gente fica ali, fascinada, né? Nossa, sim. É um fascínio quase universal. E a resposta geralmente mora num instinto muito humano, sabe? Que é aquele nosso complexo de Salvador. Ai, verdade. O famoso eu vou consertar ele. Exato. A gente tem essa crença ilusória de que, se a pessoa construiu um muro gigante de concreto, é porque tem um tesouro muito valioso escondido lá dentro. E a armadinha é pensar, se eu for a única pessoa a escalar esse muro, isso prova o meu valor. Faz muito sentido. E a história da Colleen Hoover é perfeita para ilustrar isso, porque ela mostra justamente que quem tenta abraçar alguém cheio de armaduras acaba saindo machucado, né? Sangrando primeiro. Sem dúvida. E a gente vê essa dinâmica logo de cara com os protagonistas, a Tate Collins e o Miles Archer. Sim, a Tate. Gente, para dar um contexto para vocês, ela é uma enfermeira, tem 23 anos e ela acabou de se mudar para São Francisco. Ela vai morar num apartamento luxuoso do irmão dela, o Corbin, que é super, super protetor. É um ambiente novo para ela, uma fase de transição. E logo de cara ela conhece um personagem que, nossa, eu amo, o Cap. O Cap é maravilhoso. Ele é uma figura central ao longo de toda a história. Sim, ele é um senhorzinho de 80 anos, super sábio, que fica no elevador do prédio. Ele até se chama de, o capitão do voo do elevador. É muito legal o contraste dele com o resto do prédio. Demais. E bom, o primeiro encontro da Tate com o Miles, que é o piloto de avião e vizinho do irmão dela, é simplesmente um desastre, um caos total. Foi uma cena bem impactante. Nossa, muito. O cara tá completamente bêbado, caído na porta do apartamento, chorando horrores e pedindo desculpas sem parar pra uma tal de Rachel. E a Tati, como enfermeira, tenta ajudar o cara a entrar e no meio dessa confusão ele simplesmente agarra o tornozelo dela, com uma força absurda. É uma introdução muito crua do personagem, né? Muito. E aí que entra a minha dúvida. Porque, cara, você conhece um homem no pior estado possível, chorando por outra mulher. O que deveria ser um baita sinal de alerta. Exato, uma sirene vermelha piscando. O normal seria fugir, mas no dia seguinte, quando ela conhece o verdadeiro Miles, a coisa muda. O contraste é brutal, porque o Miles sóbrio é um homem lindo com olhos azuis intensos, mas extremamente fechado, evasivo, impenetrável mesmo. Um cubo de gelo. E por que, ao invés de repulsa por aquele papelão do dia anterior, isso gera uma curiosidade magnética nela? Aí que tá a ironia da situação. Porque aquela vulnerabilidade inicial, mesmo sendo acidental, foi a única rachadura que a Tate viu na armadura dele. Ela viu que existe algo lá dentro. Isso. A mente dela registra que aquela frieza é só uma fachada. Se ela tivesse conhecido ele só como piloto perfeito e frio, talvez nem ligasse. Mas ela viu a lava fervendo debaixo do gelo, sabe? E inconscientemente, ela pensa que quer ser o motivo para ele sentir coisas boas com aquela mesma intensidade. Nossa, sim. A ilusão de que a gente vai ser a pessoa que vai mudar tudo. E a tensão entre os dois só vai crescendo, né? Até que chega no jantar de ação de graças. Aquele jantar é um ponto de virada, total. O Miles acaba cortando a mão e adivinha quem vai dar os pontos? A Tate, claro. E toda essa proximidade física culmina num beijo muito intenso, super possessivo lá no banheiro. Mas logo em seguida o Miles se afasta e fala uma frase que, olha, ele diz, não me deixe fazer isso de novo. É a luta interna dele acontecendo em tempo real.
O corpo querendo a conexão, mas a mente apavorada. Exatamente. E as coisas escalam depois de uns episódios de ciúmes, tipo quando um cara chamado Dylan dá em cima da Tate. Aí o Miles finalmente propõe um arranjo pra eles, estritamente físico. Só que com regras bem específicas, né? Regras absurdas. Ele impõe 2 coisas frias e diretas. 1. Nunca pergunte sobre o passado. 2. Nunca espere um futuro. Frio e calculista. Muito. E tem uma analogia no livro que me quebra demais. A Tate fala que perto dele ela se sente líquida, porque ele é a rocha, sólido, e ela só vai contornando e se adaptando às formas dele, aceitando migalhas de afeto. Por que a gente faz isso? Por que achamos que vamos ser exceção a uma regra tão clara? É uma ótima pergunta. E a metáfora do estado líquido é perfeita para descrever a anulação dos limites pessoais, sabe? Sim, ela se anula totalmente. Mas é importante entender que as regras do Miles, embora pareçam cruéis, não são um jogo de poder. Elas são um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo bem desesperado, na verdade. Como assim? Ele está tentando evitar sentir o que ele não consegue mais suportar. É como uma quarentena emocional. Ele bloqueia qualquer chance de futuro para garantir que o passado não se repita. Nossa, faz sentido. Ele tá anestesiado de propósito. O que nos leva ao passado dele, que é, gente, de verdade, o lado feio do amor. É a parte mais dolorosa da história. A história volta 6 anos no tempo. O Miles tem 18 anos. E ele não tem nada a ver com o cara frio de hoje. Ele era super romântico, apaixonado, e ele se apaixona perdidamente pela Rachel, que é a filha da namorada do pai dele. Um amor jovem, puro, avassalador. Muito poético. E a Rachel engravida inesperadamente. E olha que maturidade. O Miles assume tudo, eles ficam super felizes, cheios de planos, nasce o bebezinho deles, o Clayton, e ele sente que a vida tá perfeita. Aquele momento de felicidade absoluta é crucial para entender o trauma que vem depois. A mente dele associa o amor à plenitude máxima. E aí vem a tragédia. É de cortar o coração. Eles estão voltando do hospital logo depois do nascimento e sofrem um acidente de carro. Um acidente terrível. O carro cai na água. Sim, começa a afundar rápido. O desespero dele tentando soltar o bebê da cadeirinha no banco de trás com a água subindo. É agoniante. Ele tenta, mas a trava não solta de jeito nenhum. Ele falha. E o Clayton morre ali. Gente, o coração dele não só quebrou, sabe? Virou pó naquele lago. Justifica toda a armadura do presente. Com certeza. A culpa paralisa completamente o crescimento humano dele. Imagina a impotência. Hoje, ele pilota aviões gigantes, mas no momento mais importante da vida, ele não conseguiu soltar uma fivela de plástico. Que contraste pesado. E a Rachel? Ela não aguenta olhar para o Miles depois disso. Ela vê o filho que eles perderam no rosto dele. Então ela vai embora e deixa uma carta que simplesmente destrói o Miles de vez. Ele jura nunca mais amar. Porque para ele, amar causou a maior dor possível. Ele acha que se blindar é a única forma de sobreviver. E voltando para o presente, a gente vê como isso afeta a Tate. A relação deles começa a desmoronar. Ela tá exausta, sabe? De se doar tanto e não receber nada de volta. A água vai evaporando se ficar no chão quente, né? Adorei a analogia, é isso mesmo. E tem um momento de crise que é o ápice da história. Eles estão lá num momento super íntimo, super vulnerável, e o Miles fecha os olhos e sussurra, tipo, solta sem querer. Meu Deus, Rachel. Nossa, esse é o ponto de ruptura absoluto. É uma facada. A reação da Tate é devastadora. A dor lancinante de perceber que ela nunca vai ter o passado dele e não vai ter o futuro por causa das regras. Ela simplesmente junta as roupas dela, sai chorando pelo corredor e até cai no chão. Ela decide que não pode mais se destruir assim. É a realidade colapsando a fantasia dela. O trauma não resolvido do Miles finalmente transbordou. E feriu a única pessoa que estava tentando amar ele. Eu fiquei com muita indignação lendo, sabe? Até que ponto a gente tem que sacrificar a nossa dignidade para tentar curar a dor de outra pessoa? É uma lição dura, porque dor ignorada se transforma em dor repassada. E enquanto a Tate aceitava as migalhas, o Miles não tinha por que enfrentar os fantasmas dele. O afastamento dela é o catalisador.
Sim, é a partir daí que começa a redenção dele. O Ian, que é o melhor amigo dele, e o sábio do Cap confrontam o Miles. O Cap fala pra ele que ele precisa olhar para o passado com os próprios olhos se quiser recuperar a alma. E ele finalmente toma uma atitude. Ele faz a viagem para visitar Rachel. Gente, que coragem! Ele chega lá e encontra ela casada com um cara chamado Brad, e ela tem uma filha, a Claire. E a Rachel perdoa ele. Esse diálogo deles é muito necessário. Muito! Ela conforta o Miles e fala uma coisa linda. Ela diz que a dor nunca some totalmente, claro, mas que se ele se permitir amar de novo, os momentos felizes vão fazer a vida valer a pena. E ela ainda diz que tem orgulho dele. Ela valida o sofrimento dele, mas dá a permissão externa que ele precisava para se perdoar, sabe? O luto e o amor podem coexistir. Nossa, exato. E aí a gente chega no retorno dele pra Tate. Ela já tinha se mudado pro próprio apartamento, estava tentando seguir a vida. E ele passa 6 horas esperando na porta dela. Um ato de rendição total. Sim, ele chora na frente dela, admite o passado, fala o nome do Clayton, fala da Rachel. Ele diz que sentiu a falta dela todos os dias. O muro desabou. Ele entregou toda a vulnerabilidade que ele estava negando esse tempo todo. E aí a gente tem o final feliz, né? O Miles leva a Tate e o Cap num voo de avião para ver o nascer do sol e ele pede a Tate em casamento lá no alto. Fechando aquele arco de que ele usava o voo para fugir e agora ele está voando para abraçar o futuro. Lindo. E o epílogo nos dá aquele quentinho no coração, o nascimento da filha deles, a Sam. O Miles chora de alegria, percebendo que os momentos bonitos realmente compensam todo o lado feio do amor. A Tate amou ele de volta à vida. É uma conclusão belíssima de integração. Mostra que um passado traumático e não resolvido aprisiona o presente e destrói relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade e o perdão, tanto perdoar a si mesmo quanto aos outros, são as chaves reais para a cura. É isso mesmo. Uma baita reflexão sobre dor emocional e crescimento pessoal. E para todo mundo que está acompanhando a gente hoje, a gente quer muito saber a opinião de vocês. Sim, contem pra gente nos comentários o que vocês acharam dessa história toda. Vocês já viveram alguma situação parecida com a da Tati? De se anular por alguém? Ou até como o Miles, de construir muros gigantes? Compartilhem com a gente o que vocês acharam das atitudes dos personagens. A gente adora ler os comentários. É sempre bom ver as diferentes perspectivas de quem está ouvindo. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela companhia em mais uma análise intensa aqui no Livro em 15 Podcast. Um abraço bem grande para vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima.